Mais um episódio hoje do Pode Marcar. Hoje o podcast para você ficar aqui e aprender até o final sobre marca pessoal, estratégia digital e vendas. Hoje aqui comigo Fábio Kerk, que vos fala. Já desde já, você já se inscreve no canal, curte o conteúdo, compartilhe. Se até o final você não gostar, manda para quem você não gosta. O importante é compartilhar, é isso que importa. Então, hoje aqui, dois queridos... Eduardo Ávila, ele estrategista digital, você vai aprender muito aqui sobre isso. E Thiago Ferribe, ele que é maximizador de vendas. E depois vou contar a resenha de Thiago. Depois, quanto mais próximo, mais resenha a gente tem. Bora ver que resenha é essa que nem eu sei, viu? A ideia do podcast sempre é trazer contexto com profundidade. Então a ideia é que você não apenas escute e saiba de fofoca do que está no hype, mas que você entenda as estratégias por trás, possa aprender e aplicar também na sua vida. Dá um tempo para... Edu, se apresente para que as pessoas conheçam um pouco mais desse seu trabalho. Eu vou até deixar já com essa pergunta assim, antes de virar estrategista digital, o que você queria ser? Vamos lá, meu nome é Eduardo Ávila, estou no mercado digital desde 2018, mas nem sempre foi assim, né? Então... Eu sou educador físico de formação, já trabalhei ali desde os menininhos ali do grupo 4, grupo 5 até o ensino médio. Eu trabalhei em academia como personal, com aula de jump, step, enfim. E eu sempre tive o desejo de ser algo além das aulas. Eu entendi que o lugar que eu estava tinha um teto e eu precisava romper esse teto para conseguir alcançar os objetivos que eu almejava naquele momento. E aí, naquela ocasião, com as ferramentas que eu tinha, eu acabei montando alguns grupos, alguns colegas, e comecei a prestar serviço em condomínio. Então, a gente identificou já naquela época, lá em 2016, que a gente estava tendo uma dinâmica em que as academias dos condomínios estavam sendo mais bem planejadas, as pessoas queriam mais comodidade, a gente começou a ter professor nas academias dos condomínios, aula de hidroginástica, aula de dança, aula infantil, recreação infantil. E essa foi meu primeiro pé na jornada do empreendedorismo, né? Viajando de moto, eu gostava muito de viajar de moto, comendo um peixe lá em Paulo Afonso, na beira do rio. Eu conheci um cara que tinha uma administradora de condomínios. E aí, num bate-papo, ele fez, cara, você já trabalha com condomínio, você já entende a dinâmica da parte esportiva, eu tô precisando de gente para me ajudar a trabalhar o condomínio como um todo. Você topa? Eu disse, cara, eu não sei nada de condomínio, bicho. Era para ser o quê? Síndico, é? Era para ser síndico profissional, trabalhar com administração de condomínio, e eu não sabia absolutamente nada sobre isso, cara. Ele disse, cara, eu não sei, mas eu aprendo rápido. Então... A gente iniciou um processo ali em que eu trabalhei basicamente 5 anos com ele. A gente aumentou a carteira dele em quase 50%. Fui síndico profissional, comecei a entender parte administrativa, parte contábil, parte financeira, enfim, toda a dinâmica de condomínio. E aí, por vários motivos, a parceria acabou não dando certo. Engraçado é que eu tinha acabado de casar. Quando eu cheguei em 2018 da minha lua de mel, que voltei para o escritório, a gente teve uma discussão e resolvemos ali não seguir com a parceria. E eu cheguei em casa, fiz, amor, encerrei a sociedade. Aí ela fez, como assim? Eu fiz, encerrei. Não deu certo. Eu saí de 100 para 0. Isso em 2018. Meu sogro, que tinha uma corretora de seguros na época, me ligou, fez, soube o que aconteceu. Quer trabalhar com seguro? Fiz, meu amigo vendo até picolé na praia. Vamos trabalhar. E aí eu comecei a vender seguro e foi aí que eu conheci o mercado digital, porque eu precisava aumentar rapidamente a minha carteira com a venda de seguros. Então eu comecei a vender seguro, comecei a fazer tráfego para mim, para vender seguro. Foi aí que eu comecei. E aí, inserido no mercado digital, mas muito nichado ali no mercado de seguros, eu conheci o mercado de afiliado. Comecei a vender como afiliado. E aí foi ali que eu comecei a entender a estrutura de venda e como é que funcionava um negócio digital, de ponta a ponta. Então, quantas pessoas naquela época, lá em 2018, ainda pegava a própria estrutura do produtor, eu comecei a criar a minha estrutura própria. Então, eu comecei a desenvolver site, eu comecei a entender como é que eu montava a minha estrutura para vender o produto como afiliado. Minha esposa é nutricionista.
E aí, naquele momento, eu disse a ela, caramba, por que a gente está dividindo comissão com o produtor se a gente pode gerar ali um negócio que a gente tenha o domínio completo da situação? E aí foi nisso que ela escreveu um e-book, e esse e-book virou um programa de acompanhamento e que desde 2018 para cá, hoje ela é dentro do nicho de renais crônicos, né? A gente fala muito para pessoas que têm a doença renal crônica, ela é a nutricionista mais bem posicionada do Brasil, né? E aí as pessoas começaram a perguntar como é que ela fez, o que é que ela tinha feito, quem tinha feito. E nunca foi minha pretensão prestar serviço, as pessoas começaram a vir até mim. E aí eu comecei nesse mercado e hoje a gente ajuda aí alguns experts a escalarem seus negócios aí no mercado digital. Isso foi uma coisa, inclusive, antes de apresentar Tiagão, que me chamou muita atenção, né? Para você que está acompanhando a gente, caiu aqui agora de paraquedas, pode marcar o podcast sobre marca pessoal hoje, estratégias digitais e vendas. Eu fui para uma festa com minha namorada, até então, por enquanto, namorada. E aí, aquele negócio aqui do dia, vou pra lá conhecer gente nova, sabe? Aquela coisa. Aí eu sentei na mesa e aí saí de lá com o estrategista digital. Do nada, assim, do nada. Muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção quando a gente começou a conversar é que a maioria dos caras que eu conheço não fazem em casa. E ele faz em casa. Isso pra mim chamou muita atenção. Porque eu conheço muito cara que já trabalhou comigo diretamente, sócios, inclusive, antigos, né? Uns gordinhos que tem aí, vocês podem conhecer alguns. E, tipo assim, que não conseguiu fazer com a própria esposa em casa ou com a que tá em casa. Isso pra mim é muito foda, porque, tipo assim, se você consegue fazer Laura vender ou aplicar o seu método ali no dia a dia do negócio dela, velho, é o melhor case que tem, irmão, em casa. Exato. Se você tem a sua expert que, ela vende aquilo ali, pra mim, isso daí me chamou muita atenção. Eu, quando cheguei em casa, eu conversei com o Renato, falei assim, eu senti, Eduardo é o cara que pode me ajudar com lançamento digital, né? Com lançamento não, com estratégia digital, né? Nos produtos que a gente tá falando no lançamento, Érico Rocha ainda lá atrás, aquela linguagem. Hoje em dia a gente não faz mais lançamento. Você pode colocar o Perpétuo. Que é uma grande escola também. Enfim. Então, assim, isso me chamou muita atenção e parabéns por fazer, velho. Porque eu acho que é muito difícil você fazer em casa. Porque às vezes o santo de casa para fazer milagre dá mais trabalho. Eu acho que além de fazer em casa, é deixar muito claro também que nem tudo são flores, cara. Entende? O mercado digital, ele é muito grande, ele é muito vasto, tem muito espaço ainda, mas nem tudo são flores. Então, normalmente, quando as pessoas conversam sobre o mercado digital, só mostram faturamentos astronômicos, né? Mostram a facilidade do mercado, mas eles não conseguem ou não querem, né? Então, né? Eles não mostram o outro lado, o lado do muito trabalho, os picos e vales que são comuns pra caramba dentro do mercado, tudo o que foi feito e o tempo que aquilo ali levou para que aquele sucesso acontecesse. Então, quando você pega ali, a gente começou o projeto de TAI em 2018. 2018 até 2020, nós vivemos bem pra caramba, exclusivamente do projeto dela. Só que 2020 e 2021, a gente teve uma crise gigantesca, cara. Uma crise gigantesca, isso não é dito. E quando você não tem maturidade, quando você não conhece o mercado, quando você não tem a experiência necessária para poder tirar aquilo ali da crise, cara, você tá fora do mercado. Então, os picos e vales, eles existem, eles precisam ser levados em consideração e a gente precisa mitigar risco. Então, como é que a gente mitiga risco? Trabalhando concorrência, entendendo o movimento de mercado, tendo múltiplas estruturas, que hoje são coisas que eu tenho maturidade para poder entender, mas que lá atrás eu sofri um pouquinho para poder conseguir colocar isso no trilho de novo. E isso não é falado normalmente. Ele é inteligente, né, Thiago? O cara trabalhar em casa, eu costumo dizer que trabalhar em casa é como fazer assim, cozinhar para comer duas vezes, né? Que ele como estrategista estava fazendo para os outros, mas ali em casa ele já faz, ele usufrui dos dois lados, né? Como trabalho e como outro. Isso é muito bom. Tiagão, qual foi sua primeira, se apresente, qual foi sua primeira venda que você fez na sua vida e o que ela te ensinou? Massa, muito boa pergunta. Cara, antes de fazer o que eu faço, vou responder as duas perguntas, né? Antes de fazer o que eu faço, eu fiz tanta coisa que eu passaria a tarde falando só sobre a minha história. Mas, num resumo breve, eu fui cantor, né, compositor, fui músico, tive banda. Eu trabalhei vendendo iPhones, roupas. Então, eu fazia de tudo para levantar a Nica.
E algo que me marcou bastante foi quando eu iniciei meu curso de Engenharia Civil na UFBA, que meus pais sempre me deram assim, o básico, certo? E eu sou super feliz com isso, só que eu sempre queria mais, né? Crescer, evoluir, faturar mais, encontrar algo que fosse do meu propósito, mas que também me remunerasse legal e tudo mais. E nesse meio tempo, enquanto eu não estava formado, eu cacei algo para eu fazer. Não encontrei nada que me fizesse ter a liberdade que eu queria e ao mesmo tempo me gerasse uma renda. E aí, indo para casa com o carro, eu bati o carro. Nessa que eu bati o carro, cara, eu não tinha dinheiro para consertar o meu carro, nem o carro do cara. E aí eu tinha um primo meu que rodava Uber. Ele falou, velho, o jeito mais rápido e fácil de você levantar uma grana aí é você rodar Uber, velho. Você tem carro, conserta seu carro, roda Uber e paga o prejuízo que você tomou. Aí eu fui rodar Uber. E nessa de rodar Uber, que é o engraçado do empreendedorismo, você limita o quanto que você ganha é o seu limite, né? Tem um limite físico, obviamente, mas também tem um limite do seu esforço. Então eu ia ali, virei várias noites, madrugadas, porque eu queria, naquele momento, faturar mais. E aí eu só consegui enxergar o meu futuro fazendo esse lance da meritocracia no empreendedorismo. E naquele momento eu falei, velho, é isso que eu quero para minha vida. No período da pandemia, ao contrário do nosso amigo Eduardo, eu não comecei em 2018. O primeiro curso que eu comprei foi de afiliados em 2018, mas ainda na faculdade, sabe? Aquela sensação de que tudo que você fizer que não seja a faculdade é errado. Então eu desacreditei do curso ao qual eu havia comprado, não segui na área e quando foi em 2020, que veio a pandemia e tudo mais, fui convidado aí para o meu interior, abrir um laboratório de análises clínicas. Então eu fui, né, o CEO, fundador do laboratório. E nessa oportunidade eu procurei estratégias, mecanismos para aumentar as vendas do laboratório. Foi quando eu conheci essa parada de marketing, de vendas, de como aumentar o número de captação de clientes e por aí vai. E aí quando eu iniciei nesse mercado, eu, me apaixonei pela área e segui, né? Avancei aí, fui estudando cada vez mais, iniciei pelo processo de coprodução, depois eu fui ser afiliado, depois eu aprendi tráfego, aí comecei a prestar serviço de tráfego e por aí vai. Nós temos dois especialistas em tráfego aqui. Exatamente. E é legal porque a galera às vezes não consegue acreditar, né, no potencial que o mercado digital tem. Porque ele é muito discrepante da realidade dos trabalhos convencionais. Então, quando você consegue entender qual oferta encaixa melhor com aquele expert, que tipo de background ele teve ali, quais foram as experiências que ele teve no mercado tradicional e consegue colocar isso de uma maneira estratégica dentro de uma estrutura de venda ali, cara, ele explode muito rápido e aquilo ali acaba rompendo qualquer barreira possível dentro de um mercado tradicional. Então isso acaba gerando descredibilidade do mercado digital, porque quem consegue trabalhar e fazer um trabalho bem feito tem sucesso, mas também tem muita gente que acaba sendo tanto quanto desonesto, com promessas mentirosas e também consegue ter sucesso. Só que eles não permanecem no mercado. Então os negócios que normalmente permanecem, perduram ali e conseguem crescer, são os negócios que têm um expert de verdade ali por trás, que entregam uma solução que realmente transforma, né? E que fazem sentido, que ajudam as pessoas. É engraçado que eu tenho 2 filhos, né? Um filho faz 5 anos agora e um filho de 7 meses. E quando o Gabrielzinho pergunta pra gente o que é que a gente faz, o que a gente diz pra ele é que a gente ajuda pessoas. Porque é justamente esse o propósito. Pegar pessoas do bem, pegar experts do bem, que realmente tem alguma coisa relevante, que querem trazer soluções interessantes, que querem ajudar as pessoas e colocar um foguete neles para poder acelerar. O mercado digital trouxe essa possibilidade, né, de pessoas que antes eram invisíveis a aparecerem, que estão dispostas a pagar o preço também. Hoje eu tive uma aula na graduação de psicologia, estou fazendo a 3ª graduação agora, resolvi fazer psicologia porque eu acho que combina com muita coisa do meu trabalho, de marca pessoal, e eu amo as chancelas acadêmicas, acredito muito mesmo assim de verdade, porque tem muitos estudos, doutorados, mestrados com números e propriedades, né, que a gente pode, os artigos científicos trazem muita coisa assim palpável a longo prazo, não só aquela coisa da internet hoje, do tipo, a internet traz um número que por todo mundo está vendo, por ter audiência, parece que é verdade, e na maioria das vezes não é, né? A grande maioria das vezes não é. E aí eu falei, vou voltar a estudar. E hoje, uma discussão na sala, falando sobre o sistema de saúde nacional, enfim,
alguém comentou essa coisa de tantos terapeutas de final de semana, disso, daquilo, de uma quantidade de conteúdo mentiroso na internet. E eu, na hora, eu virei e falei, né? Falei, todo mundo que está aqui estudando tem uma responsabilidade muito grande, porque o mercado está assim hoje, porque quem sabe não está falando. A gente tem um gap de profissionais com conteúdo, com experiência, com vivência real, que não está levando conteúdo. Aí quem está chegando vai buscar o conteúdo que está na internet. Esse conteúdo que está na internet é quem sabe gerar conteúdo, não é quem sabe sobre a coisa, né? Então, assim, eu vejo muito psicólogo, e aí falando dessa área, porque a formação em psicologia, mas o meu intuito é trazer para a marca pessoal, mais propriedade. E aí, assim, eu falo, velho, o espaço está vazio, alguém vai ocupar. Quem não está ocupando seu espaço, naturalmente tem isso. Provavelmente você já deve ter pego muito expert com conteúdo, com bagagem, que não sabe como gerar conteúdo, que tem várias dificuldades, porque o Instagram está aqui, o nível do Instagram você está aqui, o nível do profissional você está aqui. Aí o profissional que está aqui, ele quer entrar na rede social sem humildade, ele quer entrar nesse nível. Ele não sabe a ferramenta. Tem que calçar a sandália na humildade e aprender. Uma nova técnica. Instagram é ferramenta, inteligência artificial é ferramenta. É o meio, né, cara? A estratégia é ferramenta. Tudo é ferramenta. Até técnica de venda, Thiago, que trabalha com isso, pode falar melhor, mas sei lá, desde o spin seller, desde o você vai fazer follow-up, você vai fazer anúncios. Tem várias técnicas de vendas. É a única profissão, na verdade, no final de tudo, que existe, é o de vendedor. Deturpado, a gente falou isso até no episódio anterior. Se você não acompanhou ainda, você pode... Tá. Agora, se você não acompanhou no episódio anterior, eu aqui com Patrícia e com o Litel, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a única profissão do mundo que é vendas, que foi deturpada. As pessoas acham que vendedor é inconveniente, porque aquele antigo vendedor batia na sua porta e ficava perdendo seu tempo ali, tentando te vender forçadamente uma Barça, uma Bíblia ou qualquer produto lá que talvez você nem precisasse. E hoje em dia, a internet traz isso que o Eduardo falou, a especificidade. Se eu antes fosse trabalhar só com marca pessoal, para expert que se sente invisível, que já tem pelo menos 10 a 15 anos de experiência de mercado, que tenha filho e queira trabalhar em casa e ter liberdade, e seja prestador de serviço e que possa atender remotamente, no meu bairro, eu não conseguiria ter cliente para atender, para poder pagar minhas contas no mês, mas com a internet eu consigo. E eu acho que esse é o grande segredo. Não é um negócio físico que você abre um comércio, uma instituição que também funciona e aí depende da localização. No nosso caso, depende de como a gente chega no público que a gente quer. E eu ainda vou um pouquinho mais a fundo que isso, cara, porque existe uma máxima no mercado que você precisa gerar conteúdo para depois vender. E quando você pensa sobre essa lógica, você demora... Você tem um tempo, uma jornada do cliente muito mais alongada. Porque o que seria o ideal? Nós temos estratégias e funis de venda específicos para público frio. Segura essa aí, ó. Para você que está assistindo, presta atenção. Vou fazer aqui para parecer que ele está respondendo essa pergunta aqui agora. Eduardo, é mais fácil vender para quem já é expert, que já gera conteúdo, já tem presença digital e está lançando um curso, um produto digital, ou para o expert que tem conteúdo, mas que não gera conteúdo ainda? Cara, é mais fácil vender no primeiro momento para um expert que já tem audiência, já gera conteúdo e já é posicionado, desde que aquela audiência seja absurdamente qualificada. Então, não é incomum você ter ali dentro do mercado experts com 90, 100, 110, 200 mil seguidores e todos eles não serem engajados. Já vi isso acontecer algumas vezes. Ou até serem comprados, né? Ou até serem comprados. O número vira uma vaidade ali, né? Isso. Comprado tanto de pacote, pack de seguidores, quanto comprado por imagem, né? Principalmente as mulheres que gostam de mudar o algoritmo, né? Com mais fotos mais sensuais, né? Chamando pelo corpo, e aí depois para converter esse algoritmo de volta para o conhecimento, e que a pessoa não é do ramo fitness, não é de nada disso, e aí cria-se a interação, o engajamento em cima do corpo, da exposição do corpo, e depois quer mudar isso. Viralizar pelo motivo errado é absurdamente perigoso, porque você vai criar uma base que ela não vai se sustentar ao longo do prazo. Dentro da minha vertente. Ao longo do prazo. Agora, você precisa ter uma base de seguidor grande para conseguir vender? Não. Não. Não precisa. Escutem isso. A questão é que você precisa entender que tipo de solução você vai colocar no mercado que vai resolver o problema do seu público
e saber apresentar essa solução Como, né? O como. para esse público. E aí a gente tem diversos funis de venda que a gente pode implementar baseado no projeto que a gente está analisando. Por quê? Existe uma vertente no mercado de que você consegue vender qualquer ticket no perpétuo. Perpétuo é diferente de resposta direta, que a galera chama de direct response. Direct response é o marketing de resposta direta. Você vai pegar um anúncio, você vai jogar para uma página, que pode ser uma VSL, uma página aberta. Hoje, inclusive, 100% dos funis que a gente vende para direct response são através de VSL. Quando bem construídas, a gente consegue ter ali, elevar o nível de consciência do lead, gerar uma solução que seja importante para ele e mostrar a urgência daquele produto naquele momento, para que ele resolva aquele problema ali e ele compre de imediato. Então, hoje, dentro do que a gente tem, não conheço projetos que não estejam escalados para público frio que não rodem VSL. E você tem o tráfego direto. Por exemplo, uma mentoria, um high ticket, uma prestação de serviço, ela está sendo colocada no perpétuo, ela vende no perpétuo. Só que ela não vai vender através do direct response. Ela não vai vender através do marketing de resposta direta, porque existe uma limitação de ticket. Então, existe um cara que eu respeito muito no mercado, que é o Thiago Roas, que é um dos meus mentores, inclusive, que ele fala o seguinte: existe um ticket de ouro para ser vendido no perpétuo, até 297. Em raros, e aí sempre vai ter aquela pessoa, né? Mas eu vendo mais caro. Eu digo, bom, a exceção vai conseguir vender tickets um pouco maiores do que esse, mas para grande maioria dos casos, 297 vai ser o limite. Um outro ponto que as pessoas não levam em consideração é o tamanho do nicho. E aí o que acontece? Quando você tem um nicho muito grande, que a gente chama de big nichos, você consegue se dar o luxo de vender barato. Quando você tem um nicho muito pequeno, você não pode se dar o luxo de vender barato. Você precisa se posicionar de uma outra forma, com outros funis, de uma outra maneira para que você consiga vender aquilo ali também. E dar lucro, né? Dar ROI. E dar ROI, exatamente. E aí a gente pode entrar numa outra discussão, porque ROI é diferente de ROAS, né? Então a galera foca muito em ROAS, né? Explica aí, Edu, pra galera aqui, você e Thiago, expliquem essa diferença, pra quem tá assistindo, às vezes o termo técnico espanta um pouco e parece alguma coisa muito complicada, né? Que a galera às vezes tá ali, fica presa no número de curtidas, de comentários, de venda de produto, mas vem do lado de fora o cara fala assim, faturei não sei quantos milhões, e aí depois que vai esmiuçar ou levantar o debriefing do lançamento, ele investiu 110% daquilo que ele lucrou, né, de anúncio e de etc. Isso aí etc. também não é incomum não, tá? A métrica do ego é o faturamento, né? Mas o que importa realmente é o quanto você colocou de dinheiro no bolso, é o lucro que aquela operação deu. E isso é importante também passar a visão para quem está assistindo desse lance, né, do que você trabalha direto com expert, eu já vivi essa fase, é a questão do alinhamento de expectativa. Porque não adianta nada o expert vir e ver um vídeo como esse, como vários gurus na internet aí dizem que vamos fazer um lançamento de um produto, você vai ficar milionário, rico daqui a 6 meses. E não é assim que funciona, cara. Se fosse assim, tava todo mundo milionário. Então, esse alinhamento de expectativa é importante. Tanto quanto a questão da valorização do trabalho que você faz enquanto profissional sério, que executa aquilo que promete e entrega o resultado que está dentro do previsível, do plausível de alcançar. É que, por exemplo, eu peguei uma expert uma época que após eu lançar, a gente havia combinado uma coprodução de 50-50, certo? Então, a gente fez o lançamento, aí após o lançamento ter dado ok, dado certo, ela quis renegociar depois do lançamento já feito. E tipo assim, não acho justo, porque agora eu vou ter que ter todos os meus entregáveis com os alunos. Quer dizer, eu fiz tudo, o expert fez tudo, de colocar várias pessoas na live, de criar todo o funil de vendas, de levar para o WhatsApp, levar para a página, levar para o WhatsApp, todo o processo de um lançamento, para depois, né, de ter dado certo, depois de ter vendido, depois de ter tido o ROI e tudo mais, aí o expert vinha. Então, esse lance do alinhamento de expectativa é muito importante, tanto para não frustrar a pessoa, como também para deixar 100% amarrado quem faz o quê. E por que isso acontece? E aí é importante lembrar o seguinte, esse modelo de coprodução de 50-50, a depender do momento do negócio, é o que eu mais gosto de trabalhar, inclusive, tá? Só que o que acontece? É importante deixar muito claro para o expert
que um bom expert com uma estratégia ruim, ele não vende. Exato. Um excelente estrategista com um expert ruim também não vende. Então, a junção, por isso que os percentuais, eles são, quando o negócio está iniciando, eles são justos. É um percentual justo. Entende? Porque... Principalmente quando existe a dedicação dos dois lados, né? Exatamente. Exato. A nossa parceria, Eduardo, e a minha, é essa, né? De 50-50. A gente tá naquele momento namoro e lançamento. Inclusive, se você, depois de assistir esse episódio, aparecer um patrocinado vendendo meu produto, compre, porque com certeza é bom e vai te dar resultado. Isso aí. A gente só trabalha com expert que se respeita. Muito bom. Deixa eu fazer um bate rápido com vocês aqui, de respostas diretas, tá? Primeiro, depois a gente volta para... Deixa eu só fazer um parêntese com relação à maturação do projeto. O que acontece? Tem projetos, cara, que em 2-3 meses eles estouram. Uhum. E a gente já viveu isso. A gente tem expert do ramo de comunicação, por exemplo, uma baita comunicadora com expertise gigantesca no mercado, com projeção internacional. E a gente conseguiu pegar ela, que não tinha presença quase que nenhuma. A gente tinha um Instagram ali com 10, 12 mil seguidores. Hoje já está com 60 e poucos mil seguidores, sem distribuição de conteúdo, só com campanhas de venda. E que a gente levou o projeto em 2-3 meses, do 0 a 100 mil de lucro por mês. Boa. Por que isso aconteceu? Uma boa narrativa, uma boa oferta. Entendemos quais eram as skills que ela tinha ali versus o que o mercado estava colocando e posicionamos ela de uma maneira estratégica. Então, trabalhamos uma narrativa em que a gente colocava ela como autoridade naquele assunto, que fez com que em 2-3 meses a gente saísse do empate do 0 para 200, 300 mil de faturamento mês, com 100, 110, 120 mil reais de lucro por mês. E isso permanece, porque todo funil ele precisa de otimização constante. Então, não é difícil bater um faturamento expressivo. O difícil é você manter esse projeto sendo lucrativo ao longo do tempo. E tem que ficar sempre olhando para ele, atualizando, melhorando. Exatamente. Não pode deixar, né? A galera às vezes tem esse negócio tipo, o time que tá ganhando não mexe. Funcionou, deixa aí, né? E tem aquela questão também. Mais. Poxa, tá funcionando, que o Direct Response tem essa questão, né? Você coloca, a venda acontece todo dia, você vê aquilo ali gerando faturamento diariamente, e aí você diz, vou tirar férias. Aí tira férias, anúncio hoje é rei, não tem pra onde correr, anúncio muda jogo, formato de anúncio muda jogo, e aí você simplesmente para de gravar anúncio. A única certeza que a gente tem dentro das estratégias, principalmente que utilizam tráfego, é que o que está funcionando hoje, amanhã não vai funcionar mais. Exatamente. E se você não tiver alguma coisa para colocar no lugar, era uma vez. Então muitas vezes um projeto que é extremamente lucrativo deixa de ser lucrativo da noite pro dia, simplesmente porque ele não foi alimentado da maneira que precisava ser alimentado. Isso acontece bastante no mercado. Tem outra que eu gosto de usar também, que você tá sempre a um anúncio de melhorar a sua performance. Literalmente isso. Na marca a gente fala isso, a gente entrega o que a gente tem no tempo que o que a gente pode, no tempo que a gente tem. Boa. Porque se você deixar mais tempo, você sempre vai melhorar. Vou fazer um jogo rápido. Eu quero só que vocês respondam de uma forma direta. No máximo uma frase, é uma resposta bem... Lá vem bomba. Não, coisa boa, simples assim. Mas depois, quando a gente terminar essa colocação, a gente vai para contextualizar, trocar ideias sobre elas, né? Vender muito ou vender certo? E dá para ter os dois? Dá para ter os dois. Desde que você atraia o público certo para que você acenda ele depois. Então, a depender da estratégia, vale a pena vender muito. É muito lucrativo vender muito, desde que você entenda o que você vai fazer com ele depois. Tiago? Dá para fazer os dois. Os dois, na verdade, são protagonistas de um resultado em comum, que é a lucratividade. Porque se você vende muito, mas não vende certo, você está correndo sério risco de não ter lucro. Então não adianta nada. Uhum. Então, na minha visão, acho que é um complemento, as duas coisas, os dois indicadores. Qual a maior mentira que vendem sobre vender no digital? Vou ficar rico amanhã. Você vai trabalhar da praia. Aqui em Salvador, Salitre acaba com o MacBook. Né? Conversão alta com marca fraca dura quanto tempo?
Nada. Conversão alta com a promessa muito forte, ela vai converter muito, mas ela não tem longevidade, ela não tem LTV. Se você não entrega o que você promete, o seu cliente não recompra. E hoje o jogo é um jogo de funil, é um jogo de LTV. É um jogo de fazer o seu cliente comprar mais de você. É aumentar o seu ticket médio. Então, tá com prazo de validade. Tiago, métrica que todo mundo persegue e não significa nada. Número de contatos realizados ou recebidos. Porque se não tiver qualificado e não tiver um processo comercial para receber esses contatos, não vale de nada. Métrica que ninguém olha, mas é o que decide tudo. Custo de finalização de compra. Existe uma métrica dentro do Direct Response que é quantas pessoas passaram por seu funil e chegaram na página de pagamento. Aquilo ali é o termômetro, obviamente que é o soberano, é a conversão, é a venda, mas o custo de finalização de compra é o que vai ditar, é o que vai dizer para você quais são os elementos que estão formando a sua venda e se você deve manter aquilo ali por um pouco mais de tempo ou se você já deve cortar aquilo ali pela raiz. Copy que converte é técnica ou é tesão? Entre um e outro é técnica, na minha visão. Porra, essa é boa pra gente discutir depois. Guarda essa aqui, que é muito boa. Pra você, Edu, você que tá com vários experts lançando assim, sobre a parte da copy. Técnica ou tesão? Técnica. Você já recusou algum cliente que ia te dar muito dinheiro? E por quê? Não que fosse dar muito dinheiro, mas era um projeto lucrativo, mas os valores e princípios não batiam. Muito bom. Tiago? Também, princípios e valores, já recusei. Todo mundo tem um preço. Preço alto vende mais ou menos? Depende da estratégia. Se você estiver trabalhando para um big nicho, o ticket ajustado precisa ser condizente com o público que você quer atingir. Se você só pode escolher um, você escolheria qual? No atual cenário hoje, ticket baixo. Grande volume. Tiago? Preço maior. Ticket maior. Posso contextualizar? Pode. Porque na minha visão, vender caro ou vender barato, eu sempre escolho vender caro. Vou fazer uma analogia para vocês. Se eu fosse dar um presente para Kerk hoje, e eu tenho um presente que custa R$1.000 e um que custa 100 mil, o que é que Kerk escolheria? O de 1.000 ou de 100 mil? Sem saber nada sobre o produto. Mais caro. Mais caro. Então, o valor percebido do produto só pelo preço, ele parece que transforma mais. Mas eu ia ficar com medo do que eu ia ficar devendo depois desse presente. Mas o valor percebido, sabe? Sim. O que parece ser muito mais encorpado, vantajoso, sim, que vai entregar um resultado melhor e maior, é o que é mais caro. Então eu levo isso comigo, entendeu? Vender caro e barato para mim é a mesma dificuldade. Agora, como vai ser feito isso, sim, é onde está o grande X da questão. Tem um brother meu que a gente conversou num episódio especial do Pode Marcar, que a gente gravou no Mana 4 Faixas, o Gustavo Nilo, né, que é um dos sócios do Mana, ele falou uma coisa muito massa, que é o seguinte: o contador, ele falou assim, meu contador quer me matar quando eu falo isso, mas ele falou que enquanto todo mundo fala, sobe o ticket no Mana, ele falou, eu não subo o ticket. Eu quero que o Mana concorra com a pessoa pensar todos os dias, é melhor eu cozinhar em casa ou ir no Mana comer? E ele falou assim, eu quero um ticket baixo para ter recorrência da mesma pessoa. Eu quero que a pessoa vá fazer esporte 3, 4 vezes na semana e 3, 4 vezes na semana coma no Mana. Porque ele falou assim, a pessoa chega no Mana, larga lá o ticket médio, sei lá, de 50, 60 reais, ele nesse dia dá 100, 120, ele não volta no outro dia. Mas se ele gastou 50, ele no outro dia, 2 dias depois, ele volta.
E aí, que é diferente do outro negócio dele, que é o puxadinho, que o puxadinho ele fala, né? Que a pessoa vai lá e ele falou que porque ele puder deixar, se ele quiser deixar o rim naquela noite, que ele tem que deixar. Que o cara tem que oferecer entrada, sobremesa, bebida. Que ele quer que o garçom entregue tudo a ele para poder ele ficar lá, para poder marcar aquela data. Ele só pode voltar ano que vem, mas que ele deixe tudo lá. E eu achei isso sensacional, porque a maioria das pessoas estão pedindo para aumentar o ticket. E essa visão para um empresário eu acho muito legal. Né, de negócio assim, a longo prazo, que é dos produtos pequenos, né, eu acho que tem muito a ver com o propósito da pessoa. Se eu tenho um entregável muito gostoso, que eu tenho prazer e que eu posso ajudar uma quantidade de gente maior e eu posso trazer ele num preço menor e que as pessoas vão pagar e vão ter resultado com aquilo, lógico que tem que ter uma esteira, tudo isso, mas pô, a minha contribuição para o mundo é muito gostosa assim, de chegar para todo mundo. Lógico que a gente tem que ter todos os níveis, mas é massa ver esse ponto de vista. Assim. Cara, como estrategista... Eu não posso bater um martelo, é caro ou barato, porque cada negócio ele vai funcionar de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu tenho uma expert que trabalha, que é dentro de um big nicho, eu posso me dar o luxo de vender barato, porque eu consigo formar uma base compradora e acender ela. Explica pra galera o que é um big nicho. Um big nicho são... coisas que a maioria das pessoas consomem, por exemplo, moda, culinária, então seria na pirâmide de Maslow, na pirâmide de Maslow seria a base da pirâmide ali. Por aí. Então a gente fala comunicação, a gente fala alimentação, emagrecimento, relacionamento, culinária, moda, enfim, tudo isso, tudo que tem acima de 10, 15, 20 milhões de pessoas no Brasil interessadas naquilo ali, funciona como um big nicho. E isso é um erro muito comum, porque as pessoas normalmente olham, eu tô no big nicho, 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Não, não é um big nicho. É um micro nicho. E aí, quando eu olho para um micro nicho, aí sim eu não posso me dar o luxo de vender barato. Aí eu digo, eu não vou vender barato, eu vou vender caro. Se você olhar para mim e disser assim, Du, você tem a expert no ramo de comunicação. Ok. Comunicação é um big nicho. Comunicação é um big nicho. Eu vendo produto de R$247. Agora, Du, você como expert... Você vende low ticket? Não. O meu produto, o Eduardo Ávila, o produto que eu vendo, não pode ser low ticket. Ele precisa ser um produto que tem um valor agregado muito maior. É a participação em um negócio, é a prestação num serviço, é uma consultoria. Porque o nicho em que eu estou inserido, que é o nicho de marketing digital, não é um big nicho. É um micro nicho. Uhum. Então tudo depende do negócio que a gente está observando e de como nós vamos desenhar a estrutura daquele negócio e a esteira que a gente vai desenvolver para eles. Tiagão, escassez é uma estratégia ou uma manipulação? Estratégia. Dudu. Se for verdadeira, estratégia. Isso é foda, né? A gente tem falado muito isso dentro da psicologia, que assim, em toda técnica que facilita a venda, durante um tempo funciona muito bem, até que todo mundo aprenda. Que depois que a pessoa entende aquilo, eu já tomei ranço. Quando eu vejo pessoas que se comunicam o tempo todo na internet com uma forma, e na hora que vai lançar se comunica como outra. Aí cria um distanciamento absurdo, aí começa com aquela narrativa que, tipo assim, porra, às vezes se ela só tivesse... Aí eu vou voltar àquele assunto que a gente tá falando sobre... Eu vou trazer como assunto coerência, né? Porque assim, quando a pessoa é coerente com o que você falou dos seus valores, eu não deu para seguir com o cliente porque a gente não tinha similaridade ali, a gente não tinha uma conexão com os nossos valores pessoais. E isso é muito importante, porque assim, hoje tem muita incoerência do tipo, o cara ele vai muito sobre a conveniência do que sobre o que de fato representa para ele. E a longo prazo ele não sustenta aquilo, né? Aquela coisa do tipo, é conveniente para mim, vou falar hoje dos gurus do marketing que estão utilizando a fé. O marketing da fé, e aí polemizando um pouco sobre aquele Juliano Casarré, né, que ele sempre foi um ator e tal, e que agora está lançando um curso para homens, e focado na igreja, em tudo isso, assim, e as pessoas às vezes, tem uma galera que fala bem, que fala mal, e eu dei uma estudada sobre o marketing da fé. Quando você entra num viés de marketing, que você acaba criando um dogma, onde todo mundo acaba percebendo que, tipo, quem está fora daqui está errado, tipo aquele café do meu pai, que de início parece até legal, é engraçado, que o cara traz, não sei o quê, mas depois você começa a ver o quanto tem de preconceito por trás, o quanto tem de... ainda continua com machismo, com várias questões ali atrás. A gente começa
a ter assim, pô, o cara fala daquilo pra vender, mas necessariamente ele nem acredita naquilo, nem vive aquilo, ou nem se relaciona com aquilo, e aí começa essa parte da manipulação, do tipo, eu mostro quantos clientes eu conheço, pessoas próximas, não que foram clientes meus, porque isso pra mim define o tipo de cliente que vai ser, tipo, alugar a casa, ou alugar o carro, ou alugar o equipamento pra poder tirar foto. Outro dia o designer tava lá, eu olhando, o cara trabalhando do meu lado todo dia com um computador da Dell, ou um Acer, e as fotos dele na internet todas com um Mac. Aí eu fiz assim, vem cá, eu nem ia falar o nome dele de Levi, não. Eu falei assim, ô Levi, vem cá. Por que suas fotos na internet todas com um Mac e assim, e aqui você só trabalha com esse? De quem é o Mac? Ah, não, porra, foi de Diego, sei lá de quem foi que pegou emprestado pra tirar foto. Eu digo, porra, velho. Vende pro público que tá conectado. Eu acho isso, tipo, mó... Sabe? Strider usou isso muito durante muito tempo, né? Das fotos do evento com carro entrando, com não sei o que. Guto usa esse negócio dos valores simbólicos, que eu acho massa enquanto você tem e você consome. Perfeito. É tipo assim, eu tenho uma Montblanc para assinar um documento porque eu sei que é uma caneta boa e eu quero usar. Mas não porque eu quero só para tirar foto. Depois eu guardo, nem uso, tá lá guardada. É tipo assim, quem sabe o que é bom, paga o preço do que é bom e usa o que é bom é uma coisa. Mas quem tá ali só para vender é terrível. Cara, a congruência a longo prazo é quem vai sustentar. Porque se você vive de aparência, não tem como. Eu até tatuei aqui o símbolo da congruência aqui, ó. Não sei se dá para ver, mas aqui, ó. Aqui, e aí, voltando... Esse símbolozinho aqui, ó. Símbolo matemático da congruência. Para eu não esquecer, porque pra gente ser congruente é muito difícil... 100% e fiel dia a dia. A gente, na verdade, trabalha autoconhecimento para isso. Ser sempre o mais próximo do que a gente é, pro que a gente fala e pro que a gente mostra que é, né? E aí, voltando àquela questão da escassez, quando ela é bem utilizada e utilizada de uma maneira real, verdadeira, ela faz total sentido. Kimura é um exemplo disso, velho. Porra, Kimura... Olha, William Baldan, Kimura já tinha feito o lançamento, já tinha batido os 100 mil no lançamento, numa boa. E ele sempre teve uma parada que era dele, não era do lançador. O William Baldan, na época o Freela criativo, ele saiu do Freela para poder fazer lançamento. Eles faziam uma coisa assim, a gente só vai abrir 10 vagas. E eram 10 vagas. Ninguém a mais. Às vezes dava 90 pessoas a mais querendo entrar. Não. E eu já vi muita gente falar, 10 vagas e entrou 30. Até depois da data do prazo, porque quer vender. E aí depois ninguém mais confia. Exatamente. Você até pede força, no primeiro momento, você vai ter um pico de faturamento, mas a longo prazo isso não se sustenta, cara. Engraçado é que, tipo, todo mundo que faz isso tenta enganar alguém, mas esquece que tá enganando a si mesmo, cara. Pô, isso é muito boa. Essa frase, essa dá um corte. Cara, Pegou o cinegrafista com o meu nome do brother. Bernardo. Bernardo, você pegou essa, Bernardo. Entende, cara? Porque assim, a marca que você usa, o objeto que você tem ou não tem, você coloca no seu próprio corpo, você coloca no seu próprio Instagram para posicionar a sua marca, algo que nem você é, cara. Então você não tá enganando ninguém, você tá enganando a si mesmo. Então, depois que você entende que o jogo é muito mais sobre você do que sobre a pessoa que tá ali do outro lado, você para. Você simplesmente, velho, eu vou viver a minha realidade, vou me conectar com as pessoas que entendem que isso é genuíno. E é por isso esse movimento tão grande de cada vez mais os conteúdos, o tráfego, as ofertas. As que mais funcionam são as verdadeiras, são as genuínas. Né? A gente estava falando da copy naquela hora, eu ia comentar. Eu sempre tive a dificuldade de seguir o roteiro. Hoje em dia com o teleprompter, mais de mão ali, tá muito mais legal, né? Eu tenho gravado, eu mando pro Eduardo assim, tipo assim, eu tenho ficado mais natural em ler e tal. É uma coisa que sempre me incomodou durante um tempo. Mas, velho, eu conheço muita gente que falar de um case é uma copy que vende muito mais do que necessariamente seguir a técnica. Porque nem todo mundo consegue. Uma coisa é você pegar uma pessoa que já tem a história, encaixar ali a ordem que ele vai contar cada coisa e ele conseguir contar com a mesma verdade. Porque assim, o cara falando do que ele ama, do que ele faz... falar de um case assim, tipo assim, eu amo vivenciar algumas coisas das pessoas que fazem com que as pessoas... se diferencia, por exemplo, Thiago Ferreira Ribeiro. O arroba dele era Thiago Ribeiro. E tinha um underlinezinho já, não? Tinha um 2O. Tinha um 2O. Thiago Ribeiro, ó. Então, tipo assim, quando a gente começou a conversar, eu falei, porra, velho, Thiago é um cara trabalhador, se joga em tudo,
Porque Thiago é novo, você tá com quantos anos, Thiago? 27. Thiago tá com 27, lataria. Dudu já tem mais de 40, né, Edu? 39 esse ano. 39. Não, cara, tem eu tô com 43, então eu falo assim... Tem 28. Fala assim, porra, com sangue no olho, pra poder, porra, casado, bem posicionado, o cara família, tá sempre com a família, não sei o quê. Então, tipo assim, velho, tá mostrando que quer se diferenciar. Essa galera tem que investir realmente em brand. Então, tipo assim, eu falei com ele conversando, eu falei, velho, Thiago Ferreira e Thiago Ribeiro, qualquer um dos dois que você escolher, você vai ser sempre mais um. Porque se botar na internet tem um bocado. Agora, chutar um nome aqui, eu sempre faço um brainstorm de outros nomes, mas Ferribe, que é Fer de Ferreira, Ribe de Ribeiro. A pronúncia é boa, dá para ser uma empresa, dá para se você quiser abrir uma concessionária Ferribe, você abre, se você quiser abrir uma loja de roupa Ferribe, você abre. Thiago Ferribe se diferencia todos os links livres na internet, porque se você colocar na internet Fábio Braga, tem um bocado, Souza tem um bocado, Albuquerque tem um bocado, mas Kerk só tem eu, velho. Tá vendo aí porque ele tem que fazer minha marca também? É. Não, eu já fico pensando... Eu já cheguei aqui fazendo pitch, né? Você também como é? Quer que marca? E se for quer que marca... É porque o que me ganhou em Edu foi isso, tipo assim, o fato dele já fazer com a esposa e dele ter os valores. Quando a primeira conversa que a gente teve, ele falou muito isso, sobre o que é que eu acredito, o que é que eu quero, a onda dele ser um pai presente, tá com os filhos, trabalha em casa para poder estar lá, leva as crianças, volta, tá se movimentando, é da atividade. A gente tem várias coisas em comum, assim, pessoas que a gente conhece, que convivem, o esporte é um. Eu já fui síndico de prédio, que eu sei bem como é, né? Eu fui síndico 2 anos, né? Fui comissão de obra, fui não sei o quê. Eu não mexer com isso, não. Eu não fui, não. Eu estou síndico. Né? Meu Deus do céu. Ai, caramba. Na época eu tinha supervisor administrativo, eu viajei com minha esposa de lua de mel e meu telefone não parava de tocar. Eu disse, eu não quero essa vida pra mim, tô fora. Não, velho, foi um período ótimo de aprendizado. Era um prédio, 80 apartamentos. Eu lembro que na época eu fui subsíndico, um ano depois fui síndico. Mas eu sempre operacionalizei tudo na minha vida sobre os mesmos princípios. Pra você ver, eu fiz assim o seguinte na época, quando era subsíndico, eu fiz uma pesquisa com todos os itens e fiz todos os apartamentos insistentemente, a galera prestadora de serviço, pegar de todo mundo a ordem de prioridade de mexer no prédio. Então tinha 20 itens, sei lá, portaria, academia, quadra, parquinho infantil, consertar, pintar, botar cerâmica. Eu elenquei todos os números. Para mim, o mais importante era academia e futebol, porque eu jogava toda semana, mas eu fiz todo mundo elencar. E na minha gestão, eu fui o que a maioria deu nos números, velho. Então, tipo assim, eu era muito fiel a isso, sabe? Tipo assim, algumas coisas. Então, tem aquela galera chata que vai para reclamar, e é um termômetro massa, porque a gente aprende depois na internet com os haters. Um prédio é um hater. O prédio você tem o haterzinho que vai pra reunião. O prédio você tem o haterzinho que vai pra reunião só para questionar. Né? Eu rolou uma dessa agora, essa semana. Eu fiz um conteúdo falando de coisas que eu julgo. Eu falei de sacanagem para poder falar da ciência da primeira impressão. Eu te falando de marca pessoal, né? A pessoa vê, já julga logo. Aparência, corte de cabelo. Aí eu brinquei assim, eu falei, velho, coisas que eu julgo. Fábio Kerk, julgo. Eu não tô dizendo que é boa, que é ruim, que é nada. Só que eu julgo. Quando eu vejo, eu julgo. Aí eu sacaneei. Sapatênis, bermuda abaixo do joelho, camisa polo, sacaneei. Eu falei umas coisas que eu brinco, mas isso tudo tem um contexto. É como é usado, é como... Tem várias questões por trás ali, mas eu sacaneio muito com minha namorada e falo assim, velho, eu não vou sair de casa pra pedir uma pizza de frango catupiry. Frango é a coisa mais barata, a proteína mais barata que tem pra comprar em casa. Eu vou sair, eu vou comer uma pizza de outra coisa. Mas é uma coisa minha. Quando eu vou com amigos que a gente vai pedir uma pizza, eu digo assim, mas vocês pediram frango catupiry, vocês vão comer essa porra. A que eu pedi, eu vou comer, eu não vou comer nenhuma dessa aí. Porque a galera... Você pede rúcula e come pepperoni, né? Não, a pizza que eu mais gosto, vou fazer até a propaganda, aqui da 7 Pizza Praia do Forte, né? Minha queridíssima, minha brother Juliana. A melhor pizza pra mim, porra, é pepperoni com queijo brie, velho. É sensacional. A massa argentina é maravilhosa dela. Assim, é um dos sabores que eu muito... Mas assim, eu normalmente gosto de chegar no lugar e perguntar assim, qual é o sabor que eu não posso sair daqui sem experimentar? Tipo assim, eu gosto de experimentar coisas novas, a não ser que seja muito esdrúxulo assim. Mas enfim, sacaneando, eu larguei esse tema e falei das minhas coisas. No final falei assim, se você usa qualquer uma dessas coisas e tal, eu te amo, continuo te amando do mesmo jeito, mas eu julgo. E você julga o quê? E coloquei pra galera comentar.
Aí uma pessoa, uma criatura haterzinha, colocou lá, falou lá dos dentes, falou de não sei o que, falou uma pessoa julga os outros, aí falou um bocado de coisa, deve ter sido ido com alguma daquelas coisas. Ou todas. Não escutou até o final, nem leu o texto, que o texto eu falo da ciência por trás, daqueles microsegundos, 100 milésimos de segundos que você já julga, que são os sinais do que a gente veste, do que a gente tá tudo. E aí ela colocou, e eu, beleza, eu peguei aquele dado, olhei o perfil, criado há um mês. Faço muito isso, foda. Peguei a imagem, pesquisei no Google a foto de imagem, uma foto de banco de imagem. Então a pessoa era fake, tinha criado o perfil só pra ser haterzinho dos outros, velho. Aí Edu que conhece, quantas pessoas você conhece, bons experts, que por conta de uma crítica deixou de produzir conteúdo? Cara, é o que mais tem. Bons experts, as pessoas os profissionais que normalmente têm alguma coisa a agregar, eles têm muito medo de se posicionar. E muito medo do cancelamento, né? Como o pessoal fala. Cara, de estar sendo ali imprudente, de estar colocando alguma coisa que não é verdade, de que pode prejudicar o outro, que está prometendo muito e não vai conseguir entregar ali. Então, existe muito esse receio do que é dito e do que realmente aquele funil, aquele produto vai conseguir entregar. Então, é uma coisa, inclusive, que a gente trabalha muito, porque o que acontece? Se a gente tem um produto que tem baixa taxa de reembolso, por exemplo, é um indicativo de oferta fraca, sabia disso? Como é baixo? Baixa penetração de oferta, é uma oferta fraca. Por quê? Quando tem um baixo cancelamento. Quando tem uma baixa taxa de reembolso. Porque o que acontece? Toda compra que é feita no Direct Response, ela é feita por impulso. Desde que com responsabilidade, que trazendo uma dinâmica em que é verdadeira, mas ela é feita baseada em emoção. E aí, a emoção, quando junta com a realidade, ela causa ali uma bagunçazinha ali interna, né? Ou seja, se eu puxo para você, se eu trago você para o mercado e digo assim, eu vou fazer com que você implemente um funil dentro de seu negócio que ele seja capaz de lucrar 100 mil reais por mês. Você vai querer fazer isso. Você também vai querer fazer isso. Agora, você está disposto a pagar o preço para que isso aconteça? E aí, quando você começa a aproximar o sonho da realidade com o que tem que ser feito, a galera desiste, literalmente. Vai acontecendo o funil, né? Todo mundo quer, mas aí vai funilar. Todo projeto... Então quer dizer que quanto mais a galera começa a pedir reembolso, quer dizer que a oferta foi bem feita? Tem um limite para isso. Sim. Ok? Existe taxa de reembolso saudável para cada produto. Que naquela, sei lá, eu vou até falar o nome assim, Penone, né? Eu conheci até no Clubhouse, eu comprei um de viralização dele, tipo, um expert bem organizado. Ele utilizar alguma daquelas regras de viralização, a boa parte já vai falar assim, não. Tipo assim, não é. Eu não vou me render a esse tipo de conteúdo. Não é nem o raso ou profundo, mas é o conteúdo de trend, o conteúdo disso, daquilo, que talvez não tenha necessidade da gente utilizar para isso. E aí começa a criar... É como se fosse assim... Eu entendi isso que você falou. Na minha área seria assim, quando você se posiciona de verdade na internet, você começa a ter hater. É um grande sinal de que você é autêntico e de que você se posicionou. É hater. Aí quando eu vejo nos comentários discutindo dois grupos e quem concorda comigo já me defende, eu não preciso nem falar nada. Esse último post que viralizou agora de Ana Paula foi isso, porque tipo assim, a galera se destruindo lá nos comentários e eu falei, eu não precisei defender nem entrar em conversa nenhuma. A própria galera ficou tão bem explicado, tá lá. Quem discorda, discorda. Não assistiu nem até o final. É isso aí. Boa. Então, nesse caso, Edu, na sua visão, a venda é muito mais emocional ou racional? Você trabalha a dinâmica emocional e o racional vai tomar a decisão. Mas o emocional tem papel fundamental aí, cara. Não tem pra onde correr, não. Até pelo instinto, né? Porque o VSL tem a questão o que a gente tá falando do gatilho de escassez, a VSL trabalha especificamente isso, né? Exatamente. Você assiste até o final para aumentar, passar por todos os níveis de consciência, e aí você tem aquele tempo determinado para poder comprar. Que é basicamente a mesma dinâmica que você coloca dentro de um CPL, por exemplo, como a galera fazia, ainda faz. Explica pra galera quando você fala assim, o que é CPL, para quem tiver assistindo. CPL são aquelas lives de lançamento que a galera fazia. Primeira aula, segunda aula, terceira aula, e aí fazia
a venda, né? Abrir o carrinho, abrir as inscrições ali para o projeto. Eu era o público que assistia assim, fala assim, quando você terminar a última CPL, que você manda um link de compra, que eu compro, porque eu já sei que eu quero comprar, tá tudo certo, eu não preciso assistir. Só a última, né? E aí, o papel da VSL, que para quem não conhece a VSL, é literalmente um vídeo de venda, né? É justamente gerar conexão, trabalhar a autoridade do expert e alimentar o desejo, para que aquela solução seja resolvida com o produto que será apresentado no final. Então, dentro de um vídeo, a gente consegue trabalhar a emoção, a conexão, quebrar as objeções e fazer com que essas pessoas tomem a decisão de venda, muitas vezes baseada em emoção, ali naquele momento. Então, por isso que a gente precisa trabalhar a persuasão de maneira estratégica, para que ela seja possível. Boa. Eu costumo dizer que toda venda, sem exceção, é muito mais emocional do que racional. Por qual motivo? A gente tem até uma palavra para isso, né, que a gente criou. Só que antes de você concluir, às vezes a gente fala assim, eu vou prometer para poder vender. E existe uma diferença entre promessa e mentira. Exato. A gente precisa prometer... Persuasão e manipulação. Exatamente. Existe uma diferença aí que precisa ser respeitada. Perfeito. Então, porque na minha visão, e como eu costumo comunicar, né? Toda venda é muito mais emocional do que racional. Primeiro porque tudo na nossa vida acontece pelo menos duas vezes. A primeira é na nossa própria cabeça, nossa imaginação. Depois é na vida real. Então, eu costumo dizer que as pessoas compram com a emoção e justificam com a razão. Então, como é que esse movimento acontece? Todo mundo que compra algo, compra porque precisa ou porque deseja. Então, vou colocar um exemplo muito simples. Estou querendo comprar um sapato. Eu não olho para minha sapateira, para o meu guarda-roupa, para um espaço na minha casa e olho assim, não, aqui cabe um sapato. Ó, o tamanho certinho de um sapato eu vou comprar para ocupar esse espaço. Ninguém faz isso. Todo mundo compra porque precisa ou porque deseja. E precisar e desejar são emoções. É o ecossistema de emoções, né? Então, é o que que me ajudou a construir dentro do posicionamento de marca são as vendas ecoemocionais. Porque toda venda acontece através de um ecossistema de emoções, que pode ser uma dor ou um desejo. Então, quando a gente transfere isso para uma estratégia comercial, para uma estratégia de vendas, fica muito mais palpável para o vendedor, para o expert, entender que existem situações as quais as pessoas vivem que desejam resolver, seja uma dor ou um desejo. E nós, enquanto vendedores ou profissionais, somos os facilitadores desse caminho. Aí eu dou um exemplo também nos treinamentos do seguinte. Imagine que eu estou dirigindo um carro e encontro uma pessoa caída no chão na rua e eu vou prestar socorro, ajuda a essa pessoa. Quando eu chego a essa pessoa que está no chão, eu pergunto, o que foi que aconteceu, né? Aí a pessoa fala, não, tomei uma topada aqui, meu dedo, né? Tá um buraco aqui no meu dedo, eu preciso de ajuda para isso, certo? Eu vou encaminhar ela para uma UPA, alguma coisa assim, mais próximo, que consiga resolver uma situação emergencial ali daquela pessoa. Mas imagina a mesma situação que eu estou passando pela rua, tem uma pessoa no chão, eu pergunto o que a pessoa deseja, a pessoa vira para mim e fala, cara, para mim a vida não faz mais sentido. Eu quero desistir da vida. Percebe que o problema é diferente? Então, quando o problema é diferente, a solução também é. Mas tudo nós, enquanto vendedores, somos facilitadores daquele problema que essa pessoa está vivendo. Então, nessa colocação, nessa metáfora, né, nessa analogia, em toda situação de venda, eu consigo exemplificar com situações práticas, né, do dia a dia, em que o vendedor se comporta como um facilitador, como um ajudador. A pessoa está levando a outra do ponto A para o ponto B. Então, isso se encaixa em lançamento, em marca, né? Pô, eu tinha minha marca, na minha visão, estava invisível. E depois do posicionamento que me auxiliou a construir, cara, pessoas do meu interior, por exemplo, às vezes passam na rua e me chamam ainda pelo meu nome anterior. Thiago Ribeiro. Não, é Thiago Ribeiro. Pô, não é Thiago Ribeiro, é Thiago Ferribe. Eu não consigo me enxergar mais como Thiago Ribeiro, sabe? Aquela questão de autenticidade, de se reconhecer como aquilo. Então, quando bateu essa chave, velho, várias coisas viraram na minha carreira, né? Isso foi um ponto decisivo para mim. Mas eu costumo dizer que venda, velho, é muito mais emocional do que racional, velho. A gente tem todo prestador de serviço. Ó, se você caiu agora aqui nesse podcast, pode marcar um podcast hoje aqui sobre marca pessoal. Sempre é o tema principal, mas hoje a gente está com estratégia de vendas digitais, estratégia digital e vendas, né? Maximização de vendas. Se você está curtindo o conteúdo, já salva, se inscreve no canal, compartilha. E se você não está gostando, compartilha também com alguém que você não gosta. Aquele cara que você gosta de ficar enchendo a caixa dele. Esse negócio do nome é muito massa, que não é só o nome, né? Tem gente que só
passa a se sentir uma instituição, a ter responsabilidade sobre a sua imagem profissional, depois que faz uma marca, depois que cria um site, quando faz um cartão de visita, quando faz alguma coisa. E eu gosto muito de começar pelo nome, porque hoje você é seu @, literalmente. A gente conhece, você com certeza vai lembrar de várias pessoas. Se você é da Bahia, de Salvador, tem essa faixa aí acima dos 30 anos, você deve conhecer, sei lá, Siga Pedro. Na verdade é Pedro Valente, mas todo mundo quando vai falar, se referir a ele, fala Siga Pedro, porque o @ dele é Siga Pedro. Tem várias pessoas que a gente conhece pelo @, mas não sabe o nome. Então o Cero, Ivan Mesquita, até tem o nome dele lá, mas o Cero que conta as histórias e tudo é Ivan Mesquita. A gente acaba associando muito ao @. Então a escolha de um @ inteligente e que não te limite. A pessoa vai criar... Tem um Sequilho que eu gosto muito, Sequile. E minha namorada fez assim, Renato fez assim. Mas e aí, você gosta do nome? Eu falei, não é nem eu gosto ou eu não gosto. Se ela for passar a vida toda com tudo ao redor do Sequilho, Sequilho é massa. Mas se ela quiser se tornar ou levar essa marca para um outro lugar, para uma outra experiência, para um outro produto que lá dentro... Você imagine, o Preto começou com uma cafeteria. Ele consegue hoje vender cerveja, mas se o nome, embora o Preto é de preto, do cafezinho preto, mas ninguém vai saber disso, se aquela borra ali não é só de café, pode ser a borra do chopp, que depois eles... Porque pôde ainda assim combinar. Mas se é um nome que não dá para combinar, você criou um bar, esquina bar, depois você não pode levar para outro lugar. Ou um apelido ou um nome que não dá para combinar, sabe? E às vezes a gente faz isso. Eu costumo dizer assim, você só tem uma informação, um perfil aberto e perfil fechado. Quem é que você contrata? Perfil aberto. Você só tem 2 informações, um @ Thiago Ferribe ou um @ eu, Thiago Ribeiro, com 2 O no final. Você vai contratar para ser seu maximizador de vendas. Qual dos 2 você contrata? Você entende? Então, tipo assim, são questões que... Com vergonha do meu Insta agora. E o sobrenome dele é muito bom. Ávila é um sobrenome muito bom. Então, tipo assim, na hora que a gente começa a perceber, a gente não... É porque a gente tem uma conexão emocional já com aquilo. Tem gente que não consegue usar um outro sobrenome porque tem uma conexão emocional com a família. Eu vou falar o Braga ou Albuquerque. Pô, Albuquerque é mais bonito. Aí tem na família, sai... Albuquerque tá ligado ao Castelo Garcia Dávila, das famílias anteriores. Tem várias histórias massa. Braga é mais comum, embora Roberto Carlos e Ana Maria, né, Braga. Mas, tipo assim, Albuquerque é mais pomposo, vou aumentar o ticket, né? Albuquerque aumenta o ticket, Braga não aumenta tanto, Souza menos ainda. Mas até lá, para eu poder conseguir me diferenciar, o nome já ajuda muito de início, né? E como você se enxerga, antes eu ficava assim, poxa, mas eu não vou usar o Albuquerque porque... Braga é a família que eu tô no dia a dia, é a família que toda semana eu tô no aniversário. Meus tios são chamados de Braga. Minha primeira indústria que eu tive, as pessoas me chamavam de Braga, né? Só que eu gosto de futebol. Braga pra mim é péssimo. Deu uma Braga. E o bullying, né? Brega, Praga. Tudo isso. Então assim, o nome ajuda, mas não é só o nome. O nome é um dos detalhes, né? Tem todo o resto, o posicionamento e tudo. O Thiago já tinha um trabalho organizado na cabeça dele. Eu nunca consegui refinar a área dele. O serviço é todo dele. A única coisa que eu fiz do lado de fora foi olhar e falar assim, cara, o que é que ele já faz que pode ter o nome dele? A cara dele, sabe? Eu acho que isso ajuda muito porque você acaba profissionalizando assim, engraçado, a carcaça. É a galera que não me conhece, não sabe da minha trajetória ainda, aí fica encucado com o nome Ferribe, aí fala, velho, esse sobrenome seu é árabe, esse é árabe, é de família árabe. Aí eu, velho, tudo que eu toco vira dinheiro, bora vender mais. Que pega esse gancho, né? Tipo, porque é árabe e tudo mais. Então, é muito bom, velho. Essa questão do posicionamento de marca, começar pelo nome é muito forte. Edu, hoje, um expert que tem experiência, que tem bagagem, que já tem realização profissional, mas que se sente estagnado, não se sente valorizado e que tem muito para entregar, mas de algum modo ainda não sonha em aumentar essa escala. Quais são as dicas hoje que você daria dentro da estratégia digital assim, que para ele poder sair desse lugar assim, no passo a passo e poder ter um parceiro como você ou como qualquer outro que ele possa levar o conhecimento dele para as pessoas que hoje no presencial não teria? Cara, eu costumo dizer que a estratégia por trás do negócio é o 80-20. Né? O que é dito, o que é colocado, como é colocado, é sempre o 80-20. Engraçado é que muitas vezes o primeiro passo que esses profissionais acabam buscando é o tráfego. Né?
E assim, eu vou fazer meia culpa, eu também sou gestor de tráfego, fui gestor de tráfego por muito tempo. Só que o tráfego não vai salvar uma estrutura que não se sustenta. O tráfego ele vai funcionar como um potencializador, como uma ferramenta, como um vetor ali de aumento de alcance. Se a sua mensagem for propagada da maneira errada, você não vai conseguir resultado nenhum. Então, o que normalmente a gente olha quando nós estamos montando ali um projeto com o Expert que acabou de chegar pra gente? Primeiro, pega a caneta aí para você, o papel para você anotar. Ele vai dar os passos aqui agora. O primeiro passo é o nicho que ele tá. Porque baseado no nicho, toda a estratégia vai ser desenhada. Ou seja, se ele estiver em um big nicho, provavelmente a gente vai caminhar para um low ticket, para crescimento de base, através de uma VSL, por exemplo, para que a gente consiga montar uma esteira e acenda essas pessoas depois. Se ele estiver em um micro nicho, a gente pode trabalhar ali um lançamento pago, por exemplo, que está muito forte hoje no mercado, que nada mais é do que a entrega de um low ticket ao vivo, onde a gente vai vender o ingresso daquele evento. Fechado. Né? Fechado. E isso vai garantir um comparecimento maior, vai garantir uma taxa de conversão maior, desde que toda a estrutura esteja montada da maneira correta. Então, tudo perpassa por entender qual é o nicho que ele tem e que tipo de funil a gente vai estabelecer. Depois disso, a gente vai olhar o que ele já construiu, que tipo de valor ele já gerou para o mercado e como que a gente pode colocar luz no que ele já fez no offline para que ele, uma vez que ele não tem posicionamento construído ainda no digital, consiga passar credibilidade e garantir para quem não conhece ele ainda que ele é o cara certo para resolver aquele problema. E a partir daí tudo é montado. Então, entender qual é o nicho, entender qual é a estratégia de venda que nós vamos utilizar, entender o que é que ele já tem feito no offline, para que a gente coloque luz, formate uma oferta que seja atrativa para o público dele, baseado no que o público dele quer e não no que o expert quer vender. Isso também é importante, tá? Você precisa construir produtos que o seu público queira. E não somente porque você acha que aquilo ali vai ser bom. E a partir daí a gente projeta. Um erro muito comum é colocar muita energia na confecção do produto em si, querer fazer o melhor produto, com a melhor entrega, com as melhores câmeras, os melhores áudios, sem nem sequer ter testado aquilo ali para saber se a oferta está condizente com o que o seu público quer. E aí o que acontece? O meu produto é muito bom, mas ele não vende. E a verdade é que as pessoas só vão ver o quão bom é seu produto depois que eles comprarem. Eles vão comprar sem saber o que vão encontrar lá dentro. Então, o que vai vender é uma boa oferta, não um bom produto. E assim, eu não estou dizendo aqui que a entrega não é importante. Ela é importante para um caramba. É fazer uma boa entrega que vai fazer com que a gente consiga vender novamente para aquele produto, para aquele cliente, é fazer com que ele permaneça na sua base, é trabalhar uma esteira de produtos, é fazer a ascensão dessas pessoas. Mas primeiro a gente valida uma oferta. Até porque, muitas vezes, a melhoria do produto está na reclamação que o seu cliente faz. Então, muitas vezes a gente consegue trazer um produto muito mais robusto, com uma entrega muito mais relevante para a sua audiência, simplesmente porque a gente conseguiu ouvir ela. E é muito mais fácil, porque você não adivinha. Então, muitas vezes o expert, ele vem com o coração fechado, acreditando que ele sabe o que é que o cliente dele quer, ele sabe o que é que a audiência dele quer. Só que muitas vezes ele tá tão focado naquela bolha. É uma coisa tão mais simples. Cara, ele tá tão focado naquela bolha. Porra ali, velho. Construindo uma Ferrari. E aí, na hora que coloca a Ferrari pra vender, o cara não quer uma Ferrari. Entende? Ele quer uma... quer um BID. Ele quer SUV. Entende? Então é muito melhor ajustar a oferta baseada em pesquisa, baseado no que seu cliente está falando para você e melhorando ao longo do processo, do que ficar travado ali, demorando de colocar o produto para testar
construindo a melhor oferta sem nem saber se aquilo... Construindo o melhor produto sem nem saber se aquela oferta vai sustentar o que ele quer lá dentro. Massa. E Thiago, me diga aí, se você... Uma dica, uma informação, passo a passo para quem quer hoje maximizar sua venda, um expert, um empreendedor, uma marca pessoal de preferência, assim, que quer escalar o seu negócio, que às vezes se sente invisível, que não consegue vender no digital, principalmente nessa conexão com o cliente. O passo a passo que ele pode aumentar, melhorar isso, que as pessoas dizem que tem que contratar não sei o quê, tem que contratar uma pessoa para poder ficar fazendo upseller, tem que contratar não sei o quê, fazer automação de não sei o quê, ManyChat, de fazer tudo, contrata IA, tomar Claudete. Cara, eu costumo dizer, Kerk, que o mais importante para que uma venda aconteça, primeiro é você entender que a venda, assim como qualquer outro produto ou serviço, ela acontece através de um passo a passo. Todo mundo está super habituado a fazer qualquer outra coisa em passo a passo e não faz isso com venda. E aí acaba improvisando a venda. Então o primeiro passo é você entender que venda é método, cara. Como existe um passo a passo para você fazer um bolo, como entrar num processo industrial gigante de construir um carro, existe um passo a passo. Ninguém vai colocar roda no carro antes do carro estar sendo montado. Então, na venda não é diferente. Então, para quem está escutando agora, para quem está ouvindo isso, você precisa primeiro entender que existe um passo a passo para que a venda aconteça. Não é só você ter um produto e ter o cliente que a venda vai acontecer. Cara, isso não acontece mais. Tem muito empreendedor, empresário, dono de negócio local e tudo mais, que acha que só pelo simples fato de ele ter o negócio dele, né, a empresa dele aberta, é que as pessoas vão lá comprar. E, cara, infelizmente não é mais assim. Então, o primeiro passo é você entender que existe um método para que a venda aconteça. E depois disso, depois de entender que existe um método, você precisa ter o seu método. Você precisa entender qual é o método que funciona para o teu negócio. E aí é construir processo. Construir processo, testar, acompanhar indicador, ajustar e ir melhorando. E do ponto de vista de processo, cara, aí tem script de vendas a ser montado, sistema de CRM a ser configurado para manter uma boa gestão de relacionamento com clientes, regra de relacionamento, cadência de contatos, funil de indicação, cara, se preocupar com a recorrência do cliente. Eu costumo dizer que existe um tripé de maximização de vendas, né? Clientes novos, clientes recorrentes e ticket médio. Então, sempre quando eu vou implementar algum setor comercial, eu sempre me preocupo com esses 3 pilares, né? Como é que estão vindo clientes novos? Como é que o meu cliente compra de novo de mim? E como é que ao longo da minha jornada de compra do meu cliente, eu consigo aumentar o ticket médio dele? Então, se eu coloco uma taxa de crescimento pequena, 5% em cada um desses pilares, cara, eu já trago um resultado incrível para a empresa ao longo dos meses. Até ele estabelecer um próprio método que a maioria faz, mas é empírico, né? Exato, está funcionando, você coloca, mas não entende, cara, qual é a sequência. Você trouxe um ponto interessante, que é a melhoria contínua. Melhoria contínua. E muitas vezes o que a gente encontra é que tem sempre uma fórmula mágica, tem sempre um funil novo, tem sempre uma técnica nova que está revolucionando o mercado e que ela vai ser responsável por salvar o seu negócio do lugar que ela está. E não. Quando, na verdade, o processo de melhoria contínua é muito mais importante e inteligente do que você pulverizar a energia, querendo plugar múltiplas coisas, múltiplos funis, muitos pontos de aquisição, e você dissipa a energia e acaba não otimizando, não melhorando absolutamente nada. E aí é um gasto de energia absurda, você patina pra caramba e seu negócio não alavanca. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Manda é o seguinte. Billy. Para você que não sabe, nós estamos aqui gravando no Estúdio Bahia Cast, nosso querido Billy, ele que... Jorge Gomes. Vamos lá. Não sei se é um protesto que eu vou fazer, uma pergunta, da questão do ROI com relação às marcas, certo? A internet... você faz um investimento e as pessoas de 100 mil e as pessoas acham que pelo fato de você ter colocado como é que se diz, uma grana ali, você tem que receber logo. Eu acredito que o ROI da internet é diferente e às vezes é em médio, curto ou longo prazo. Qual a concepção de vocês com relação a isso aí? Depende
do motivo do investimento, depende do momento do negócio e depende do que vai ser feito com aqueles 100 mil reais que foi aportado naquele momento. Eu costumo dizer que tudo que não é mensurável não vale a pena ser investido. Ou seja, se eu estou fazendo um investimento de 100 mil em um funil de direct response, por exemplo, eu tenho o poder nas mãos de metrificar aquilo ali através de ferramentas disponíveis no mercado e entender como é que meu dinheiro está sendo investido, de que maneira ele está sendo investido e qual o retorno imediato que ele está dando. Agora, se eu coloco 100 mil em branding, por exemplo, em construção de marca, aquele investimento ali, ele vai ter um retorno muito mais alongado e mais intangível a curto prazo do que se eu coloco ele em venda direta. Então tudo depende de onde ele foi colocado, qual foi a estratégia que foi utilizada e qual é o objetivo daquele dinheiro dentro daquela operação. O que eu costumo dizer, Edu, concordo plenamente com o que você falou, mas ao olhar o ecossistema de ofertas de uma empresa, eu costumo visualizar um formato de ofertas as quais eu consigo gerar para o meu cliente um resultado de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Por que fazer desse formato? Porque assim o cliente fica satisfeito e eu mantenho ele no meu LTV por mais tempo. E aí, nesse caso, eu sempre bato essa quebra de objeção em minhas reuniões, porque é o seguinte, a pressa do cliente ter resultado é muito mais minha do que dele. Porque se ele não tem resultado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu vendo, ele não vai continuar comigo no longo prazo. Ele vai falar mal do meu serviço para outras pessoas. Mas ele também precisa ter uma métrica ou entender que aquele longo prazo dele tem a ver com o seu trabalho. Eu passo... Alinhamento de expectativa. Eu sempre me quebro com isso, porque o que acontece, como você falou, branding, ele já é no ING, o ING do inglês, ele é gerúndio, né? O brand é marcando, né? O que é que você faz para poder estar gerindo a sua marca, para poder estar naquilo ali? Então, assim, o marketing, ele vende agora. É uma campanha de marketing em cima de uma dor, em cima de uma coisa, um hype, qualquer coisa está rolando. Mas o branding é para você não gastar dinheiro para vender a longo prazo. Tem a ver com valores, princípios, propósito claro, mensagem, conexão, tudo, imagem, tudo que você gera até lá na frente. Porque assim, se o marketing ele for... Por isso que a gente precisa talvez amolar o machado de início. Quando você pega um expert é massa, porque o cara já tem mercado, ele precisa parar as arestas, ele precisa de uma lapidação. Mas assim, o todo tá ali. Eu costumo dizer que no meu trabalho é assim, o meu trabalho é escutar e tirar tudo que colocaram para ficar só a essência. Porque às vezes a pessoa se contaminou com tanta coisa que ele esqueceu do mais importante. Cara, mas assim, nem todo expert já é posicionado, nem todo expert já tem uma audiência construída. Nem todo projeto ele já começa posicionado de uma maneira estratégica. Só que o que acontece? É muito mais fácil você construir marca, construir branding e trabalhar uma redução do CAC, como a gente chama, né, que é o custo por cliente ali, né, a longo prazo, enquanto tem dinheiro entrando para o outro. Então, tudo que vai sustentar o negócio, negócios como um todo, e obviamente negócio digital, que é o que nós estamos falando aqui hoje, é você ter venda diariamente. Então, por isso que eu sou apaixonado para vender para o público frio. Porque enquanto você cria audiência, enquanto você gera base, enquanto você constrói posicionamento, você está vendendo. E aí você consegue oxigenar o seu negócio e aí entra no que nós estávamos conversando há pouco. Você consegue lapidar o seu posicionamento, lapidar a sua estrutura, lapidar o seu conteúdo e a sua oferta baseado no seu cliente. Quem está vendendo para público frio, de tabela vende para público quente. Perfeito. E ao contrário, quem está vendendo para público quente também vende para público frio? Não. Existe uma dificuldade muito grande em você... Por exemplo, o mercado do Brasil ele foi construído por Érico Rocha, tá? Com fórmula de lançamento. Então todo o processo... Ele é um intermediário do que se construir. Isso é massa dele, que eu achei ele sensacional. Ele é um baita expert. Ele é um curador. Ele escolheu o que é que estava funcionando lá fora e trouxe para que as pessoas tenham, às vezes, a necessidade de ser a pessoa que cria do zero. Tem tanta técnica ou ferramenta boa que funciona para a pessoa trazer e aplicar, velho. E aí se estabeleceu no mercado que você precisa criar conteúdo para depois vender.
Quando, na verdade, você precisa solucionar um problema, cara. Simples assim. Você precisa solucionar um problema. E quando você mostra que você tem capacidade e know-how para resolver aquele problema, você vende para quem não te conhece. Sim. Então, o melhor dos mundos hoje é quando você consegue vender para quem não te conhece, porque você não depende da sua base. Porque qual é o grande problema do lançamento hoje? É você depender de um crescimento de base, e aí você vai produzir conteúdo, vai crescer base durante ali pelo menos 40, 30, 45, 60 dias, às vezes até 90 dias para fazer um pico de venda que vai justificar todo o esforço. Que era aquela ilusão, né? Trabalhe 7 dias para poder alcançar os 6 dias, que na verdade você trabalhou um ano e meio. Pois é, só que nessa jornada, qualquer problema que der na trajetória, você compromete seu faturamento de 90 dias. Brutalmente, né? E aí o que é que acontece? Quando você está acostumado a vender somente para sua base, você vai faturar de acordo com o tamanho da sua base. Quando você sabe vender para público frio, para quem não te conhece ainda, você não depende de crescimento de base. Aí é uma pergunta também, ó. Médio, curto, médio e longo prazo, rádio, televisão, podcast, público frio e público quente. Qual você, já estou com 100 mil aqui, qual você colocaria, como você dividiria isso aí, por exemplo? Depende do projeto. Sim. Se eu tenho um expert que já tem uma audiência. Não, eu tô dizendo, eu tô com um projeto novo, você vai no rádio, televisão ou podcast, por exemplo? Podcast hoje. Podcast, por causa da viralização, mas eu também escolheria quais são os podcasts que estão alinhados com o público que eu quero atingir. A especificidade. A especificidade. Porque aí eu conseguiria atrair o meu público certo. Mas além disso, eu teria funis voltados para público frio, rodando, independente de qualquer outra coisa que eu fosse fazer dentro do negócio. Porque eles seriam o responsável por oxigenar o negócio. Ou seja, os 100 mil que estão disponíveis para uso, quando a gente utiliza estratégias, por exemplo, se você me dissesse assim, Du, eu tenho 100 mil reais para poder colocar em um projeto, jamais usaria os 100 mil de vez. Esses 100 mil seriam fracionados em dias, que seriam feitos investimentos em tráfego para validação de um funil para público frio, para que eu não precisasse nem usar os 100 mil por completo. Para que o próprio faturamento daquele projeto um montão antes de terminar. Já fizesse sentido ser reinvestido e o negócio fosse retroalimentado com o que ele já fatura. E em paralelo, construiria base, em paralelo, trabalharia posicionamento, em paralelo, geraria comunidade, em paralelo, traria outros produtos para que essas pessoas que estão entrando dentro do meu ecossistema agora pudessem continuar consumindo o que eu tenho para oferecer. Existem alguns pontos chave sobre onde investir, que eu gosto muito de falar sobre o digital. 2 principais motivos que eu indico sempre o pessoal investir no digital. Primeiro é a questão da segmentação de público, né, que o digital hoje nos possibilita. Eu costumo dizer que as pessoas, o dinheiro está onde as pessoas estão. Se você vê um restaurante cheio e um outro restaurante vazio, que só vive vazio e outro que só vive cheio, você automaticamente pensa, cara, aquele restaurante que tá cheio deve ser muito bom, né, cara? E às vezes o vazio vende no delivery mais do que o outro cheio vende e fatura no dia. Exato. Mas a percepção que você vê a olho nu, sem analisar os números, é essa, né? Que o que tá cheio é melhor, ou vende mais, deve ter alguma coisa ali que eu desejo conhecer. E quando você vai para a primeira frase que eu falei, o dinheiro tá onde as pessoas estão conectadas no digital o tempo inteiro. É uma realidade. Então, eu super investiria, esse é um dos motivos de investir no digital. E o segundo é a questão do acompanhamento de indicadores, cara. Porque se, por exemplo, eu coloco um investimento na rádio, ou na TV, ou no outdoor, ou numa panfletagem, ou em outro meio de comunicação, e eu não consigo metrificar isso, eu não consigo acompanhar os indicadores... Você precisa criar algum sistema para que quem viu
preencham algum gatilho para poder estar pra eu lá, para saber poder que mostrar veio através que teve. daquele canal, entendeu? Enquanto que no digital é um pouco mais palpável isso. Então você consegue acompanhar os indicadores e saber, não, essa semana foi ruim, essa campanha deu melhor, esse anúncio performou melhor. Então esses motivos de investir no digital, assim, vieram para transformar e para ficar, né, cara? Cara, são pontos interessantes, porque quando a gente fala de segmentação, lá em 2018, essa dinâmica era uma. Hoje, a segmentação dentro da Meta é outra completamente diferente. Porque o que acontece? Lá atrás, nós tínhamos aquela dinâmica de públicos, né? E aí, falando já um pouquinho de gestão de tráfego, a gente tinha os públicos personalizados, que eram os públicos ali de... a gente conseguia reunir os seguidores, conseguia reunir os compradores, conseguia reunir ali as pessoas que visitaram o perfil, né? E conseguia criar públicos semelhantes àquelas pessoas que tinham visitado. E isso favorecia a segmentação. Assim como no negócio local, por exemplo, a gente consegue segmentar por bairro, por localização, enfim. Mas quando a gente fala de venda de infoproduto, a segmentação hoje está muito mais relacionada a criativo do que a segmentação da própria Meta. Porque o que aconteceu? O criativo, você está falando o anúncio em si. O anúncio em si. A narrativa que você utiliza no anúncio, a copy que você utiliza, a copy é a narração, né? É o que é dito naquele anúncio para que ele conecte com as pessoas. O que aconteceu? Houve uma reformulação na Meta, com o advento da IA, obviamente, e hoje a IA, o Andrômeda da Meta, ele está absurdamente mais eficiente do que ele era há alguns anos atrás. Então, hoje, basicamente, não existe segmentação de público. A menos que você queira fazer uma ação específica para a sua base, eu quero anunciar para os meus seguidores, eu quero fazer uma ação exclusivamente para eles. Mas quando a gente fala em campanhas de venda, principalmente para público frio, a gente não tem mais como segmentar de maneira eficiente que não seja por criativo. Ou seja, a necessidade estratégica de conseguir entender quem é o seu cliente ideal, quais são as dores daquele seu cliente, como você afasta o público errado, como você aproxima o público correto, baseado no que você fala no seu anúncio, é absurdamente importante. Isso é um dado. Quem acompanha o valor das marcas das últimas 2 décadas, desde lá de trás, do Google, da Apple, de todas as grandes marcas, se você acompanhar o crescimento delas ao longo do tempo, as marcas que mais cresceram foram as que investiram em experiência do usuário. E quando eu falo em experiência do usuário, tá ligada a design thinking, a qualquer coisa do tipo, independente do nome da moda, mas você precisa escutar o seu cliente, que é o que você falou no instante. Você pode achar que sabe tudo, mas se você não escutar o seu cliente, que eu acho que é onde você falou, eu acho que é o grande carro-chefe. A maioria dos experts morre porque querem dar o que tem para dar, e muitas vezes o que ele tem para dar é muito mais do que as pessoas estão abertas ou precisam ou estão querendo receber. Né? Aquela coisa, você está num degrau, numa escadaria, quem pode ajudar quem está lá embaixo é quem está no degrau acima. Quem está lá em cima não consegue ter não dar a mesma ajuda quem está lá embaixo. Né? Você não fica nem apoiado. Né? Quem foi, você fala assim, tem um exemplo que eu gosto muito, que é você vira para uma pessoa e fala assim, vou te explicar onde é que fica a minha casa para você vir. E a pessoa que mora no lugar, que vai todos os dias, explica. A pessoa que está indo, com essa explicação, tem um pouco de dificuldade. Porque os pontos de referência de quem vai todo dia já virou invisíveis. Ele tem outros pontos de referência. A pessoa chega com uma certa dificuldade lá, mas chegou. Quando ele chega, a próxima pessoa que vem, ao invés da pessoa, o dono da casa, explicar, dá para a pessoa que acabou de chegar. Essa pessoa vai explicar muito mais fácil. E a outra pessoa que vier na sequência vai vir muito mais rápido, vai acertar tão melhor. Não é à toa que Érico Rocha fez o faixa branca, né, para pessoas que acabaram de vir. Isso é sensacional. A gente às vezes tem a ilusão de que, como eu sei muito, eu não posso gerar conteúdo superficial. Eu acho essa dica muito bestinha. E às vezes as pessoas precisam disso. E a gente perde um mercado imenso por isso. E detalhe, cara, com isso que vocês dois falaram, o que fica cada vez mais evidente é a necessidade de pessoas que, né, curtem esse conteúdo e estão assistindo a gente nesse momento,
precisam de um profissional que de fato saiba o que está fazendo. Porque com esse avanço da tecnologia e da inteligência artificial e tudo mais, está cada vez mais fácil gerenciar os anúncios, porque está cada vez mais automático. A própria ferramenta está fazendo isso por nós. Porém, se não houver uma estratégia bem definida para que a gente alcance o público certo, para que o anúncio seja certo, para que a campanha, o motivo da venda, o objetivo desse lançamento ou desse propósito dessa empresa seja alcançado, essas empresas ficam cada vez mais para trás. Eu costumo dizer que tem 3 opções para essa pessoa que está aí sem saber o que fazer. Ou ela vai se contentar com o resultado que já tem e vai, né, entender que o topo dela é aquele ali. Ou ela vai aprender aquilo que a gente faz, né? Passar pelos mesmos desafios que a gente já passou e enfrentar as mesmas circunstâncias a qual a gente vem enfrentando todos esses anos. Ou ela vai contratar alguém para poder ajudar ela, cara. Não tem outra opção, velho. E o engraçado é que normalmente a culpa é da ferramenta. Mais fácil, né? Sempre a culpa é da ferramenta. É sempre o gestor de tráfego que não segmentou corretamente, é sempre a meta que deu um bug e não está entregando certo. E eu costumo dizer que 90% do que nós fazemos está fora da ferramenta. 90% do que é feito dentro de um projeto digital é fora da meta. Então, 5% é apertar botão e subir o que foi planejado antes. Exato. A meta, o tráfego em si, ele vai servir para aumentar o alcance e para metrificar o que está sendo feito, para que a gente consiga fazer as análises, entenda onde estão os gargalos daquele funil e consiga agir de maneira estratégica para poder corrigir aquele gargalo. Simples assim. Mas 90% do que é feito não está relacionado à ferramenta. Está relacionado à comunicação, está relacionado a alinhamento de expectativa, está relacionado à oferta que é criada e à maturação de projeto. Reta final, acho que vou abordar apenas mais um assunto aqui, que é o assunto de inteligência artificial, mas antes disso queria dizer o seguinte. Agradecer a presença de vocês, Eduardo Ávila, Thiago Ferribe, esse bate-papo. Então, para você que está acompanhando, pode marcar, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você não gosta também. E as pessoas hoje perdem muitas oportunidades porque não entendem a versatilidade ou o poder de usar pequenos movimentos. Falando de marca pessoal, de expert, de estratégia e de venda, é tipo assim, vou dar uma palestra. E a pessoa vai lá e dá a palestra e não aproveita para poder filmar e fazer corte, tirar foto e posicionar, gravar, estar num lugar, entrevistar pessoas, potencializar aquele momento. E isso é muito importante. A gente perde muito isso. Então a versatilidade de perceber aquele canal, o Gary Vee fala isso há muitos anos. Ele falava assim, né? Poxa, você escreve um artigo, publica o artigo em todos os canais que podem ser publicados artigos, grava um vídeo grande daquele artigo, depois faz cortes daquele artigo e coloca aqueles cortes. Depois pega daqueles cortes, faz vários microconteúdos. Então você, dia da dedicação ativa de um turno, você pulveriza de conteúdo que fica reverberando aí durante 2, 3, 4, 5 semanas e as pessoas não sabem explorar isso. E é sobre versatilidade, puxando um gancho aqui que não tem nada a ver, mas não queria deixar de falar. O quanto a gente pode ser o que a gente quiser, o que a gente tiver que ser, o mais autêntico possível, a maior essência que a gente tem. Mas se a gente não tiver na nossa vitrine isso escancarado, a gente tem muito ruído e gasta muita energia para vender aquilo. E aí eu quero falar um pouco de roupa. Eu recebi essa semana as camisas da Minimal, e aí tá um cupom Laquerque, inclusive. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa se acha ou entende que é uma coisa, mas não consegue se vestir para mostrar aquilo. E eu tô falando porque, tipo assim, eu vim da faculdade, eu tava fazendo a graduação de manhã, vim pro podcast, tô saindo daqui para encontrar um cliente que eu vou precisar colocar o blazer e de noite ainda vou sair com a namorada. Então, tipo assim, a gente que é homem, a gente sabe que no carro não dá para andar com tanta coisa. Então, a versatilidade de você ter uma peça que você possa só colocar ou tirar alguma coisa, algum acessório ali e poder reverberar aquilo. O Thiago me acompanha, o Thiago sabe o quanto eu prezo o vestir. Que às vezes a gente
é tão importante esse empacotamento, essa beleza visual de um produto digital, de uma capa de thumbnail, né, do que você veste, de como você anda, do carro, de tudo isso, mas que seja coerente com a essência também, né? O quanto eu cheguei, Eduardo, e falei assim, porra, cara, que massa, combinando, a gente tivesse combinado para vir os dois de marrom. Quase que eu vim igual. Não tinha acertado. Porque ele ainda falou assim, eu tenho uma mini mão em casa, quase que eu visto ela. E eu recebi essa semana e achei maravilhoso, porque como eu gosto, eu prezo, eu já tive Boys de Pima, já tive Básico, já tive Érica de Pima, já tive várias marcas e, porra, funcionou super bem. Alavancar, que é importante. Pra gente fechar, uma coisa que me aconteceu semana passada, eu até compartilhei no episódio anterior com o Patrícia e com o Litelton, e aí eu queria que vocês falassem da importância da inteligência artificial para a sua área de vendas, para a sua área de estratégia digital, porque o que acontece? Eu tenho tido cases maravilhosos com meus clientes que construíram comigo um guia de autenticidade e que as suas inteligências artificiais estão falando, estão trazendo coisas, resultados muito eles. Como de fato uma ferramenta deve ser. 98% das pessoas utilizam inteligência artificial do modo errado. Não sabe nem usar Markdown, não sabe qual é o tipo de arquivo que deve fazer o upload, não sabe nem configurar ou utilizar a ferramenta da forma adequada para trazer o melhor resultado. E eu tomei uma consultoria recente, comecei a aprender mais sobre isso e comecei a ter resultados no meu dia a dia. Trabalhos que eu demorava vários dias para ler, para informar, ele tem trazido de um modo e sem perder a autenticidade daquela pessoa específica. Então, assim, é tanto conteúdo, e aí a minha surpresa semana passada foi isso. A inteligência artificial deveria ser meu maior inimigo, porque ele meio que generaliza, ele faz genéricos, ele copia, teoricamente, né? Porque acaba trazendo resultados muito parecidos para muita gente. Mas uma cliente que chegou para mim, a gente fechou para poder fazer uma jornada de marca pessoal, um guia de autenticidade, e eu perguntei assim, de onde foi que ela me viu? E ela falou que foi o ChatGPT que lhe indicou. Ela escreveu os problemas dela, que ela estava com dificuldade de ser vista, de se valorizar, de entender o propósito, de ter as palavras certas para o universo dela, que ela sabia o que ela fazia bem, que o cliente que ela atendia, ela conseguia conectar, ter aquilo, mas para ser clara, não ter ruído, ela não conseguia dizer isso com algo que fosse verdade para ela e que ela acreditasse. E ela falou que o chat, ela me mandou o print, inclusive, eu até compartilhei na minha rede social. Se você não segue ainda, @FábioKerken, segue lá. Tiagão aqui, para não deixar de falar, Thiago Ferribe. Eduardo vai falar aqui, mas não demora de mudar. Avila.Luiz Eduardo. E aí, assim, ela me mandou o print, eu achei massa, porque o chat trouxe a primeira pessoa, o profissional que tem a ver e tal, não sei o quê, e que você pode entrar em contato, seria Fábio Kerk, porque ele... E eu achei isso sensacional, eu falei, cara, o GO, que não é mais o CEO, né, agora o GO, com a parte de inteligência, porra, me indicar. Eu achei isso maravilhoso, porque isso é uma métrica para mim de que eu estou utilizando a ferramenta ou o conteúdo na rede social de um modo adequado. Porque se ela perguntou o que ela perguntou e ela é uma cliente, cara, ela é escancaradamente o meu love nicho, a minha persona, descrição de comportamento, faixa etária, dores, desejo, necessidade de transformação, tudo que ela faz está muito conectado e eu achei isso maravilhoso, porque ele acertou em cheio. Como é que está hoje assim, a inteligência artificial para vocês? Cara, eu vejo a IA justamente como você falou, como uma ferramenta. Hoje ela tem facilitado uma série de tomadas de decisão que nós temos dentro do ecossistema, porque dentro da empresa nós temos a estratégia, nós temos um copywriter, nós temos editores de vídeo, então a gente tem todo um ecossistema que atende o expert. E muitas vezes o meu copy, por exemplo, ele escreve com a ajuda de IA. Só que o que acontece? Se eu utilizar a IA para escrever uma copy, ela vai me entregar um roteiro de anúncio, um roteiro de VSL. Se ele, que é o especialista, que tem as estruturas validadas, que consegue extrair o máximo dele diante do que ela tem a oferecer, ela vai entregar uma coisa completamente diferente. Então, eu cheguei a comentar anteriormente de um case que nós temos, de uma expert de comunicação que alavancou de 0 a 300, 350 mil de faturamento por mês no terceiro mês, e a VSL dela foi escrita com base em A. Os anúncios são escritos com base em A. Só que o copy, Matheus, é um baita copy. Ele sabe exatamente o que faz.
toda a estratégia por trás, que é onde eu atuo de uma maneira mais próxima dentro da empresa, foi desenhada com IA. Então, nós tomamos decisões analisando pesquisa, analisando persona, analisando dados de mercado, analisando concorrentes, entendendo quais são as ofertas que tem no mercado para posicionar aquele expert de uma maneira diferente e trazer, que é um outro ponto que a gente não chegou aqui, mas a gente pode conversar sobre isso em um outro momento, trazendo vantagem para ele em detrimento de outra oferta, é feito com IA. Então, hoje, por exemplo, a escassez que não é real não vai funcionar. Como é que eu gero valor para esse expert, entendendo como é que o mercado está e que vantagens eu consigo entregar para ele baseado em premissa? Como é que eu entendo quais são essas premissas? Como é que eu entendo o que é que ele quer? Através de pesquisa e muitas vezes com a ajuda de IA. Então, hoje ela vem muito mais como um facilitador da estratégia, como um facilitador de copy, como um acelerador na edição de vídeos, por exemplo, com a construção de uma página de vendas que vai trazer muito mais celeridade. Ou seja, antigamente a gente levava 2, 3, às vezes 4 semanas para escrever o roteiro de uma VSL. Hoje a gente faz em 1 semana. Então acaba sendo muito mais rápido essa entrega e muito mais eficiente quando a gente utiliza a ferramenta, que é o que ela é, e não substituto, da maneira correta. Massa. Boa. Para não ficar redundante aquilo que Redu falou e Kerk falou, e deixar esse podcast cada vez mais rico, eu vim para cá de carro, certo? Eu poderia ter vindo andando, ou de carroça, ou de bicicleta. Eu vim o que eu entendi que seria mais rápido. Eu uso o WhatsApp para fazer uma chamada de vídeo com meus pais que não moram na mesma cidade que eu. Antigamente, eu teria que sair do meu local, viajar 200 km para vê-los, certo? Mas eu uso da ferramenta, eu uso da tecnologia para alcançar o resultado que eu desejo. Então a ferramenta não é uma má aliada, muito pelo contrário. Agora, como você usa ela, de que forma, quem está usando é que causa de fato um impacto que transforma o resultado ou a vida de uma pessoa. Então eu vi o vídeo, inclusive, do Guto Galamba, que falou que ele vai no mercado comprar comida porque ele não quer ir na floresta caçar, né? Então é muito sobre isso, velho. A ferramenta existe, mas você usa se você quiser. Ninguém é obrigado a usar. Mas quantas pessoas hoje que não têm um WhatsApp, que precisaram se adequar ao uso do WhatsApp e que lá no início, tiveram resistência com isso? Daqui a algum tempo, cara, todo mundo vai estar usando como se fosse o seu amigo ali no bolso. Trocando ideias sobre o seu dia, contando se está feliz ou se está triste. Então, é uma realidade. A questão é como usar isso ao seu favor. A gente também usa nas nossas operações. Trabalho que a gente levaria semanas a fazer, a gente faz em alguns dias ou até em algumas horas, com o auxílio da IA. Então, é muito sobre a velocidade que você deseja alcançar o resultado que você precisa e merece. Boa. Pra gente fechar, uma mensagem que você gostaria de deixar na sua lápide. Pra quem tá do outro lado lá, falar não esquecer de Eduardo Ávila. Cara, O que é que você quer deixar pro mundo? eu diria seja coerente e verdadeiro com quem acredita em você. Basicamente isso. Honre quem confia em você. Boa. Eu falaria, no coração de todo profissional existe um vendedor. Então, por mais que você esteja com dificuldades de aceitar que existe um caminho para maximizar seu resultado, encare a venda como algo positivo. Se você confia naquilo que você faz, se você acredita no produto ou serviço que você vende, encare isso como uma missão de vida, levar a sua transformação para cada vez mais pessoas. Massa. Pode marcar um podcast para você que quer aprender mais sobre como ser pregnante, como deixar marcas aí em todos os lugares que você está. Marca pessoal, brand, posicionamento. Hoje com um tema especial também, estratégia digital e vendas. Não deixe de acompanhar os outros episódios com informações muito gostosas. Hoje aqui no Estúdio BaiaCast com meu querido Billy, também um marcador nato. Falhou, ele tá ligando o microfone. Agora, eu só queria deixar claro uma coisa. Vocês esqueceram de falar do Sam Altman e do Elon Musk, que estão brigando aí com um processo violentíssimo, né? Porque ele avisou, cara,
Segundo o Elon Musk, o IA não podia ser algo lucrativo e o Sam tá usando agora para, né, para ter o lucro, que está mais caro do que o PIB brasileiro, por exemplo. Entendeu? Eu estava esperando vocês falarem isso, mas na próxima vamos começar a falar sobre isso. Rapaz, os sinais são muito claros. Ó, eu entrei num mestrado da UNEB em 2008 para 2009, que era a construção de uma teoria de aprendizagem infantil, a formação cognitiva do infantil para se tornar cidadão, que era das crianças de 7 a 13 anos. E já era com inteligência artificial. A UNEB tinha um grupo criando, ele era uma mistura do The Sims com o SimCity, que era para as escolas, cada aluno, isso acontecia de um modo presencial, a escola lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas e Caxias, eles tinham a escola, eles destinavam um lugar onde cada criança construía a sua maquete. E aí todo dia a professora, na sua narrativa, falava: o que é que você precisa? Ah, tem muita gente morando aqui, precisa de um mercado para comprar não sei o quê, precisa plantar não sei o quê, precisa de uma delegacia, precisa de uma escola. Era a construção da necessidade infantil na formação cognitiva para poder mostrar e provar e melhorar isso a longo prazo, de que essas necessidades são naturais e que você não precisa ensinar para a criança. E era um projeto lindíssimo. E na época era um mestrado, doutorado, eu não terminei, eu saí na metade, porque eu entrei como aluno especial. Eu queria muito a parte de marca, era um projeto que não era um estudo que eu amava, mas eu aprendi muito porque já era um desenvolvimento de inteligência artificial aplicada nisso, que ela era para juntar as escolas. Eles iam sair do presencial para criar os seus perfis online, e cada escola ia ser uma cidade que ia se conectar com a outra cidade, que ia poder fazer esse escambo. Enfim, era massa o projeto, sensacional. Isso em 2008, que é uma coisa antiga, a inteligência artificial. Hoje a gente tem na mão, cara, hoje em um mês, Claudete transbordou aí, botou o GPT no bolso em relação a isso. A gente tem, né, depois de 3, 4 anos já usando o GPT, do nada, obrigado a deixar de usar, porque, tipo assim, um fenômeno. Então, assim, a gente tem muitos sinais. Eu acho que a galera, Eduardo trouxe isso ao longo do episódio, né? E você também, Thiago, da necessidade de continuar atento ao mercado e às novidades para continuar melhorando e atualizando. Um negócio digital total, tem isso, né? Enquanto o negócio físico, você precisa fazer uma reforma, você precisa gastar dinheiro com não sei o quê, o negócio digital é mais fácil fazer essas atualizações, né? E as pessoas às vezes não param. Live, sei lá, DJ Marshmello fez uma live dentro do jogo Fortnite em 2019 para um alcance de mais de 25 milhões de pessoas simultâneas, fora outros canais que retransmitiram aquilo. E depois a gente estava pelejando aqui, sofrendo para poder colocar 4 milhões e 200 numa live um ano depois de entretenimento. Então, assim, os sinais são claros. Passa todo o tempo na nossa frente e muitos experts estão deixando, né, outras pessoas sem experiência, sem know-how, chegar lá e tomar esse lugar. Então, a minha mensagem para você que está aqui no Pode Marcar hoje para mim é claro que sem autoconhecimento não existe posicionamento, né? Você não consegue se posicionar sem se conhecer, para você poder ser coerente a longo prazo. E para isso, quanto mais você escuta o seu silêncio, melhor você pode fazer o barulho que você deseja. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Não deixe de seguir a página. Vai lá também na página do BahiaCast. Dá essa moral para a Billy, que lá também tem outros editoriais da casa maravilhosos que você não pode deixar de acompanhar. Oi!